Boa noite, então chegamos mais uma vez com a Prensa Entrevista, com o primeiro episódio da série Mandatos Populares. Hoje com a presença do vereador Marcel Silvano, do Partido dos Trabalhadores, em Macaé. Marcel, que é jornalista, nascido na cidade de Macaé, e está no seu segundo mandato e concorre à reeleição. Só para começar aqui o bate-papo com ele, a sua formação política começa no Grupo Jovem Novo Tempo, e começa da paróquia Nossa Senhora da Glória, em Macaé, né, Marcel? E daí para frente começa uma longa história. Beleza, Vitor? É isso. Eu estou aqui com essa tarefa hoje de ocupar um espaço na Câmara de Vereadores de Macaé para discutir com a população, para apresentar projetos, debater o município, o modelo de desenvolvimento de Macaé e para tentar representar um movimento muito forte que já vem há algum tempo de renovação da forma de fazer política em Macaé. Não é renovar só as carinhas e os nomes, mas a forma, o método, o conteúdo da política. E eu represento um pouco esse movimento. Na verdade, represento até um bocado esse movimento. E eu comecei ali, na Igreja da Glória, no Grupo Jovem Novo Tempo, que era o nome, você até lembrou esse nome, que era uma coisa antiga para danar, e depois na atuação mais regional, na Pastoral da Juventude, foi onde a gente se conheceu. Você era do Grupo Jovem ali em Barra de São João, né, na Paróquia Sagrada Família. Eu depois me envolvi com as discussões mais amplas do município, da região, me aproximei do movimento estudantil, das lutas dos trabalhadores, das lutas populares, né, das causas dos direitos humanos, da democratização da terra, do acesso ao mercado de trabalho. Nós fomos discutir os direitos da juventude e ali a gente percebeu que não dava para deixar de participar da disputa concreta para mudar a realidade da gente, né? E por isso desagou, né, de um jornalista jovem ainda em 2012, numa primeira eleição de vereador, ter conquistado 2.005 votos. Não era qualquer coisa naquele momento, né? Uma tarefa importante cumprida ali. E a gente está hoje cumprindo um bom papel, eu entendo assim, né, na Câmara. A população reconhece, os vereadores que são de outros campos ideológicos reconhecem também a importância do nosso papel ali na Câmara de Vereadores. E estou indo, Vitor, para o meu último mandato, talvez, né? Se a população entender. Eu penso que vereador não pode ocupar a mesma função, a pessoa, o cidadão, por muito tempo, né? Então eu penso que tem que ter limite. E eu acho que 2 reeleições são o bastante para aprender como funciona, para conquistar determinadas lutas e para se posicionar. Então eu acho que para democracia é importante ter limites. E penso que esse é um momento também de refletir isso. Para ser coerente, porque eu discuti isso, inclusive na reforma política, a CNBB defende isso. Então, essa é a nossa tarefa. Marcel, acho que você surpreende muita gente com essa informação agora, né? Porque ninguém acha, pouca gente sabe dessa informação de que você pretende concorrer pela última vez agora. Você iria concluir um 3º mandato e então daria como encerrada a carreira no Legislativo de Macaé. Isso, eu acho, Vitor, quando a gente discute as mudanças na política, a gente não discute só o Marcel, candidato vereador em Macaé, enfim, tem tanta gente boa candidata nos municípios da região, né? A gente não discute só ocupar esses espaços, a gente discute também mudar as regras, e as regras, quando a gente não consegue uma reforma política séria lá no Congresso Nacional, a gente precisa ver as reformas acontecendo na nossa coerência. Então, eu não acredito que é bom para o município de Macaé, nem para a democracia, as pessoas se sentirem donas de uma cadeira do Legislativo, né? Por isso, eu acho que tem que ter teto. E o meu teto, como eu defendi junto com a CNBB, a OAB e mais de 100 organizações no momento do debate da reforma política, que surgiu, no final das contas, virou uma deforma, né? Mudou muito pouco. Eu penso que tem que ser coerente. Então, 2 reeleições, e aí disputa outro espaço em algum momento, pensa um passo maior, mas principalmente oxigena a nossa turma, que tem grandes quadros, importantes referências, que podem ganhar uma eleição como eu ganhei as 2 outras. Então, eu espero que isso seja bem entendido pela população, porque é uma questão de coerência dos movimentos que eu sempre participei, dos debates que eu sempre fiz sobre
a melhoria da nossa estrutura democrática no Brasil. Eu acho que não permitir que vereadores estejam lá há mais tempo do que eu tenho de vida é algo que precisa ser superado. Marcel, você coloca aqui a sua caminhada nos movimentos sociais, o crescimento até aqui, desde o jovem lá, participando dos movimentos pastorais sociais da Igreja Católica e a influência que você acabou tendo dos outros movimentos no município de Macaé. Você conclui, então, que nessa escolha que você faz agora de ser o último mandato, você acredita que esse terceiro mandato ainda é necessário para concluir esse arco que você vem criando desde o primeiro, desde o garoto lá em 2012, que se lança na coragem de vir candidato a vereador, e você acha que fecha isso para fechar bem toda essa tentativa de incluir esses movimentos dentro da discussão política de Macaé, é preciso fechar com esse terceiro mandato? Sem dúvida, Vitor, sem dúvida. Por algumas questões, primeiro conceituais, que eu falei um pouco, mas por umas questões também práticas, que o executivo, né, que tem limite de reeleição, né, prefeito, governador, presidente, são 8 anos, e isso está sendo um grande debate no país, né, o executivo consegue realizar determinadas coisas, né, consegue consolidar alguns sonhos, né, e alguns projetos num prazo muito mais ágil que o legislativo. O legislativo não faz obra, o legislativo não conclui e executa políticas públicas, o legislativo debate, propõe, diverge, enfim, ouve a população, dialoga, é o espaço mais próximo da população, e ali o tempo é mais lento, né? O espaço do convencimento, o espaço da construção de consensos, né? Dos debates políticos no legislativo é um pouco mais lento para você conquistar algumas bandeiras, né? Por exemplo, para nós que crescemos no debate do protagonismo da juventude, ou para nós que defendemos uma educação pública de qualidade, bem estruturada, ou para nós que defendemos defendemos o ambiente, e aí sempre lutamos para que tivesse em Macaé como fato concreto, realidade, o Parque Natural da Restinga da Praia do Pecado, para nós que defendemos a cultura em todos os cantos, lonas culturais, a gente defende isso desde o início, mas para que essas coisas aconteçam, no legislativo, leva um tempo de convencimento, leva um tempo no debate. E essas ações, elas acabam demandando um pouco mais de prazos. E aí, 2 mandatos... O legislativo é muito frustrante, tá, Vitor? Ao mesmo tempo que é necessário e fundamental, é muito frustrante. Então, no meio dessa frustração, a gente sabe da necessidade de se manter grandes pautas como essas que eu citei aqui e tantas outras, né? Então, é por aí que eu penso que é necessário que Macaé continue com uma voz, com alguma voz, com 2 ou 3 ou mais, se for possível, que consigam dialogar com essas pautas. A necessidade de democratizar o acesso à terra, a necessidade de diversificar a economia, a necessidade de gerar oportunidade para além do petróleo, garantir infraestrutura para o petróleo, mas diversificar as oportunidades, a necessidade de ter cultura, de ter esporte, de ter educação de qualidade para todos, né? Isso é algo que não se resolve num mandato de vereador, né? Isso é um negócio que não se resolve em 4 anos, isso é algo que é de uma luta de uma vida inteira. E penso que esse tempo que virá, se as pessoas entenderem assim, né, é um período de reafirmar todas essas lutas, dialogar diariamente com os vários setores que nós já construímos, para pensar um plano de município consistente, construído pelas bases, do jeito que a gente acredita que é a forma de fazer política e de transformar a realidade. E aí eu não tenho dúvida que a gente vai ter outros nomes lá na frente para disputarem e defenderem essas causas que nós defendemos. Eu queria te perguntar isso, Marcel. Você se sente sozinho nesse formato de mandato popular, vamos dizer isso? Primeiro, se você quiser me explicar o que você pensa como mandato popular, seria interessante para quem está assistindo a gente. E segundo, você se sente aí sozinho, mesmo que você, claro, como um bom vereador, consegue dialogar, articular e conseguir passar seus projetos, não todos, a gente sabe, você acabou de falar que é meio frustrante o trabalho, mas com certeza você passa os seus projetos, as leis conseguem ser aprovadas, mas é um trabalho solitário e você acredita que abriu um caminho para que novos mandatos populares, até em novos formatos, consigam acessar aí a Câmara de Vereadores de Macaé e acabar sendo um exemplo para o resto do interior.
Eu penso que assim, quando a gente fala de mandato popular, porque parece que virou um chavão, né? Uma moda, né? Mandato Sim, popular, esse ano tá todo mundo fazendo mandato popular. mandatos coletivos, assim, eu atuo aqui, o nosso trabalho ele é profundamente coletivo, não tem uma pauta que a gente tratou sobre a mulher que não foram as mulheres que construíram, né? Não tem uma pauta que a gente tratou de juventude que não foi a juventude que protagonizou, né? Não tem uma pauta que nós discutimos a questão dos assentamentos rurais, que aqui a gente defende que tem um modelo de desenvolvimento sustentável, de agroecologia, que nós não tenhamos discutido com o pessoal do MST, do Oswaldo de Oliveira, do Edson Nogueira, né? Não tem uma pauta ambiental que a gente não discutiu com o pessoal do meio ambiente, dos movimentos de base. A questão da educação, o quanto que eu ouço, mesmo com divergências em alguns pontos e com algumas lideranças do Sindicato dos Professores, por exemplo, do CEP, quanto que eu ouço os diretores, o quanto que a gente ouve e constrói junto com os profissionais da educação. Isso, para mim, é ser um mandato popular, um mandato coletivo, que não é só um rosto, não é só um nome, né? É uma consciência de que os espaços da democracia precisam retornar para a democracia. E aí, o que às vezes se confunde? Mandato popular é aquele que resolve os problemas imediatos de determinadas comunidades. Ora, isso é tarefa de associação de moradores. Então, o que às vezes é frustrante de fato, e é legal dar esse exemplo? Não é apenas a gente ter algumas ideias, enfim, de projetos de lei rejeitadas. É quando você vê que a prefeitura, por uma preferência política ou por uma divergência, não consertar o alambrado de uma praça, né? Não de uma quadra de esporte, não fazer uma adequação, né? uma reforma, uma pavimentação de vias de bairros sem olhar para o nome, né, de quem é que está propondo. Então, isso é frustrante. Tem determinadas situações imediatas que a gente não consegue resolver. Agora, eu penso que um mandato popular, com consciência do que isso significa, com consciência dos diálogos que ele tem que construir e com as bandeiras e causas que ele tem que defender, ele não pode se resumir a trocar uma lâmpada, a tapar um buraco, a colocar um quebra-mola, a resolver um exame, né, a arrumar uma matrícula na creche. Ele precisa discutir o porquê que essas políticas todas não acontecem da maneira que a população deveria receber. O que você citou agora, que é perfil da maioria dos vereadores, não só em Macaé, mas acredito que no Brasil inteiro, é o que tornou tão desgastada a imagem do vereador junto à população, né? Que, inclusive, se chega ao ponto de acreditar-se que para que vereador? Muitos acreditam nisso justamente porque não é nem que ele compreenda o que eu acho que a população é tomar a população como burra. Quando alguém diz que ela não sabe para que serve um vereador, ela sabe sim. O que acontece é que a população já não acredita que o vereador faça realmente aquilo que, teoricamente, deveria ser o papel dele, e já vê o vereador como alguma figura sem importância no cenário da resolução das políticas públicas, né? Vitor, eu entendo assim também, como você está dizendo. Mas, dialogando um pouco com o que você me questionou antes, se eu me sinto muito sozinho, solitário, enfim, eu penso que o vereador tem um papel no município que é importantíssimo, né? É o parlamento do município. O parlamento vem de falar, de discutir, de debater, é o espaço da divergência, é o espaço de discussão de ideias, né? Não é o espaço de execução de questões imediatas. Às vezes eu me sinto, sim, isolado, porque tem semanas, talvez, que só quem abre a boca para fazer o debate sou eu, né? Ou mais 2 e 3. Isso nos deixa frustrados, vamos usar esse termo mais uma vez, porque reduz o papel do parlamento, reduz o papel da Câmara de Vereadores. E quando ele vai se reduzindo, os prefeitos acabam assumindo papéis muito mais poderosos do que eles realmente deveriam ser, em que o papel de fiscalizar, de questionar, de debater as políticas, de discutir orçamentos de fato que dialoguem com o direito das pessoas, os vereadores acabam abrindo mão para resolver questões imediatas. E aí sim, a população que não desconhece o papel do vereador, o papel de quem tem ali a porta mais próxima para ele acessar o poder público, ela vai ser levada a confundir a sua escolha, ou confundir a função do vereador, ou até mesmo a entender que
se eles mesmos percebem que devem resolver coisas que não é função deles, nós vamos por ali também. Então, quando o vereador resolve só a lâmpada, o buraco, a questão imediata, ou quando ele promete coisas que ele não pode cumprir, olha, vou construir a creche, vou construir o posto de saúde, vou fazer o teatro, ou vou fazer, colocar uma linha de ônibus ali ou aqui, não é ele que faz, mas ele continua dizendo às pessoas que o papel do vereador é de um braço do executivo, e isso é o grande equívoco. O vereador não é o braço do executivo, o legislativo é um outro poder, independente, livre, que precisa ser autônomo e ter força para cobrar que o executivo cumpra com seu papel. Aí sim, a população vai perceber que vai demorar muito menos para ela ter as ações, as obras, os investimentos que ela espera. Então, solitário, muitas das vezes foi, né? Em alguns debates foi, por exemplo, no debate de que, poxa vida, Macaé tem que ter um porto para tratar novamente da Petrobras. A gente dizia, olha, vamos ouvir as pessoas, vamos entender o que está acontecendo, vamos saber o que o Lagomar pensa, porque estava sendo proposto por lá, vamos tentar saber o que a Petrobras está pensando de investimento. Está aí o resultado de agora. Né? Eu fui sozinho, fui atacado para caramba lá sobre isso. O resultado agora é que a Petrobras está desmobilizando os campos de petróleo da Bacia de Campos e vai desempregar ainda mais nosso povo, porque venderam uma ilusão ao invés de construir uma alternativa econômica para que Macaé e a região tivessem respiro, tivessem possibilidades. Né? E um outro debate que, de certa forma, eu fiquei solitário foi quando eu enfrentei no Plano Municipal de Educação e no Plano Diretor a estupidez de quem reduziu aqueles dois importantes momentos, né, em que tinham mais de 500 estratégias e metas para a educação, desde as creches até a formação e qualificação dos professores. Eu questionei que estavam reduzindo isso a três expressões: gênero, identidade de gênero e igualdade e diversidade sexual. E no plano diretor, que se discute tudo, se discute emprego, transporte, meio ambiente, saneamento, esporte, cultura, enfim, discute tudo, reduziram essa discussão apenas, de novo, a uma expressão relacionada à educação, que eles falaram que era a situação da educação sexual. E eu dizia, gente, vocês estão exagerando demais nessa discussão e estão deixando de debater o que o município precisa. E aí, quando eu vou ao Sana, como eu tive lá domingo dialogando com a população, eu vejo que precisa muito de um debate sobre o reordenamento urbano, um debate sobre como que deve se desenvolver aquelas regiões. Aí, não só o Sana, mas toda a região serrana não consegue ver um esforço para que tenha um código de urbanismo próprio para eles e um cuidado do ordenamento urbano lá não se perder em ocupações irregulares e perigosas. Marcelo, você tocou um ponto importante, que muitas vezes a gente conhece. Outra característica que se popularizou dos vereadores assim é que os vereadores têm os seus currais ali, né, os seus setores pela qual você, mesmo que seja um vereador que tem assim, as bases que te elegeram, que continuam sendo bases importantes para que você exerça outros mandatos, isso não tira aquela visão universalista, né? A visão de que você tá ali legislando para o município como um todo. Você cita agora, por exemplo, a região da Serra de Macaé, que é uma serra que também lá tem seus caciques, suas cabeças também, mas você atuou diretamente, como você falou agora também, porque é uma área de Macaé que é bem esquecida, né? Macaé é muito conhecida pela sua área urbana, pela questão da industrialização, das indústrias, mas tem essa área de Macaé aí na região serrana que é tão bonita, mas ao mesmo tempo é bem abandonada pelo poder público há muitos anos, não de agora. Né? Exato, Vitor, exato. Olha, não é racional um município com uma extensão territorial como Macaé, que é enorme, territorialmente é enorme, do Sana ao Lagomar, né, é algo assim enorme, não é racional. 95% da população está estrangulada em 5% do território, que é aqui na beira da praia, sabe? É uma situação assim inaceitável, porque a gente não pensou que durante décadas, eu estou falando é porque eu sou macaense, eu estou falando é como sociedade, né, não conseguiu encontrar formas de diversificar, de encontrar nas nossas várias regiões e nos seus mais diversos talentos maneiras de garantir sustento, dignidade, desenvolvimento para todo mundo. Isso é um absurdo. Agora, também, quando nós estamos em alguns lugares, olha, você está no Lagomar ou você está na Nova Esperança, você ouve as pessoas perguntarem o seguinte: o que você faz por aqui?
né? O que você já fez, ou o que você defende? Olha, eu digo que quando eu discuto escola, quando eu discuto educação, quando eu discuto emprego, quando eu discuto qualificação profissional, quando eu discuto cultura e quando eu discuto saúde, transporte público, eu estou discutindo o Lagomar, a Nova Esperança, Malvinas, o Sana, Bicuda Pequena, Bicuda Grande, Córrego do Ouro, Trapiche, Glicério. Então, não tem diferença territorial para quem tem a obrigação de discutir Macaé. Quem se sente dono de território, quem se sente coronel, né, nunca vai me ter como um aliado, porque eu não tenho essa vocação, eu não fortaleço esse tipo de política. Agora, quem quer fazer política, quem quer fazer a disputa comunitária, resolver as questões cotidianas das comunidades, dos bairros, precisa disputar as associações de moradores, precisa reorganizar as associações de moradores, que tem que ser um elo de diálogo entre o poder público e a sociedade muito mais concreto, porque sem o interesse do voto nas eleições de 4 anos, com o interesse imediato em resolver as questões comunitárias. Se isso desdobra depois numa disputa política, é ótimo, é bacana, mas o que houve nos últimos tempos foi que algumas pessoas se sentiam donos de territórios e de comunidades, colocam até os nomes dessas regiões nos seus nomes políticos na urna eletrônica, na campanha eleitoral, mas, na verdade, os problemas, os abandonos, as demandas continuam acontecendo as mesmas, porque, infelizmente, na nossa história recente, pelo menos aqui eu acompanho, nas primeiras oportunidades eles fazem um acordo com o governo e silenciam. Isso é algo que não nos ajuda a resolver problemas estruturais gravíssimos em regiões, em especial, mais empobrecidas, abandonadas e mais remotas. Marcel, vamos então agora a uma parte importante que eu aqui já no fechamento dessa ideia que você coloca como mandato popular. 2 mandatos e colocando do seu posicionamento de que deve se fechar no máximo aí 3 mandatos. Vamos ao que você conseguiu realizar nesses 2 mandatos, para que a gente depois chegue aí finalizando com o que você pretende realizar, que não conseguiu terminar ainda e precisa do outro mandato para que você termine. Vamos lá, assim, só para dar uma passagem rápida, eu anotei algumas coisas aqui, vendo a discussão toda aqui, um pouco do teu histórico. Tem aí a luta junto aos assentamentos, o que você conquistou em relação ao pequeno agricultor nesse período da pandemia foi importante também, né? Foi uma pauta que ganhou até uma certa abrangência nacional do que vocês conseguiu incluir ali na discussão e colocar os pequenos agricultores também. Tem uma luta sua junto aos petroleiros, que é uma classe de trabalhadores muito comum no município de Macaé. Os estudantes sempre foram uma base aí, teve várias lutas pelos direitos dos estudantes, e tem esse velho problema de Macaé aí, que é essa questão do transporte público, né? Isso, vamos lá. Eu, em 2013, no dia da posse, da minha primeira posse, porque, Vitor, é legal sempre lembrar isso, porque sem qualquer tipo de falsa modéstia, eu furei uma bolha no cenário político macaense, sabe? Em um momento histórico profundamente delicado. A gente vai, ao final, aqui eu vou fazer um resgate rápido desse momento da história desses 8 anos. Mas em 1º de janeiro de 2013, eu assumia como uma cara da renovação política de Macaé, como um nome que renovaria a Câmara de Vereadores, e eu cumpri uma tarefa no primeiro dia de colocar o meu nome no debate sobre a presidência da Câmara. Coloquei meu nome para debater a presidência da Câmara, disputei ali a presidência da Câmara, tive só meu voto, mas era importante fazer isso naquele momento, e ali eu dizia que o que eu queria era ampliar os espaços de democracia na Câmara de Vereadores de Macaé e abrir as portas e as janelas da Câmara para o sol e o povo entrarem. E isso, quando você fala do diálogo com a questão da agroecologia, da agricultura familiar, olha, um dos momentos mais marcantes foram os movimentos que lutam pela terra terem espaço de fala no mesmo microfone que os vereadores falam. Dar voz a quem não tem voz nos espaços da democracia, na Câmara de Vereadores. Essa era uma tarefa que me levou a disputar eleições, que me levou a disputar aquela eleição em 2012. Então, nós colocamos para debater conosco políticas públicas
além dos sem terra, nós colocamos para debater a população em situação de rua. Em 2014, se não me engano, foi uma audiência pública muito bacana, que a Câmara ainda era o Palácio Cláudio Moacir, aqui no centro de Macaé, lotada. Foi muito bacana, muito interessante ouvir as declarações, né, as memórias de quem foi acolhido nas políticas de acolhimento da assistência, na Pousada da Cidadania, no Centro Pop, e que depois, com as políticas de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, tiveram que colocar os filhos nas escolas e tiveram oportunidade depois de voltar a trabalhar. E hoje moram em casas, enfim, em espaços de políticas de moradia popular, enfim. Isso foi muito bacana. Nós colocamos para debater política com a gente o pessoal da cultura urbana, do grafite, do rap, né, dos artistas de rua. Eu sou autor do projeto de lei do artista de rua que Cabo Frio copiou. Rio das Ostras também copiou. E isso, para mim, é algo assim muito bacana, porque é conquista de quem coloca na Câmara para falar aqueles que não têm voz, né? O quanto que a gente luta em defesa do profissional da educação, do profissional da saúde, do profissional das unidades básicas, né, de saúde, que muitas das vezes não conseguem ser ouvidos, porque são levados a acreditar que vereador é para conseguir um jeitinho para que ele tenha algum tipo de benefício ou para que ele seja desviado de função, né? E a gente fala para eles na franqueza que não é isso que a gente quer que eles tenham melhores condições de trabalho naqueles territórios que eles têm que abranger e cumprir e acolher e atender. Isso a gente faz um debate muito franco. Quantas vezes a gente não trouxe para discutir, e vai ter agora, semana que vem, uma audiência pública para discutir as políticas de assistência, as assistentes sociais que estão nos CRAs, que estão nos equipamentos públicos de proteção social e que não conseguem ver o orçamento do município chegar a elas. Falta tudo, falta desde o papel higiênico do CRAS, desde água na torneira, mas falta condições de receber os usuários dessas políticas, que são a população mais vulnerável, para eles receberem os seus direitos, para eles acionarem os seus direitos. Isso é algo que a gente discute o tempo todo, né? Então, acho que essas relações são conquistas dos sindicatos, dos estudantes, né? Quantas vezes nós debatemos com os estudantes a necessidade de assistência estudantil para quem está ali na cidade universitária, a questão da assistência ao estudante de ensino médio para que ele tenha possibilidade de andar o município, buscar aprimorar os seus estudos, bibliotecas, acesso à internet, acesso aos espaços históricos e tradicionais e culturais do município, para desenvolverem as suas habilidades e os seus conteúdos. Quantas vezes nós discutimos que o transporte público precisa ser para todo mundo, precisa ser transparente, precisa ser com valores, né, cobrados na tarifa acessíveis, com tempos rápidos, ágeis, né, no trajeto, e com conforto para a população, com dignidade. E aí são lutas que são árduas, que a gente perdeu, por exemplo, que até hoje a Câmara não pautou, por orientação do governo, a nossa proposta de lei que impede que o motorista exerça a dupla função de cobrador, que ele faça motorista e cobrador ao mesmo tempo. Isso é algo que não foi conquistado, é dolorido, mas pautar isso é algo que é nossa tarefa. E isso nos dá a satisfação de estar trabalhando por ali, é algo que a gente vai continuar lutando se no ano que vem tiver a oportunidade de estar por ali. Tem mais várias pautas que a gente discute aqui, equipar as escolas. Também várias oportunidades que o servidor público teve também de ocupar a Câmara de Vereadores e ter a sua voz ouvida também envolve essa ideia de mandato popular que você acampou aí de forma pioneira até, né, Marcel? Que agora um caminho foi aberto, muita gente é capaz de conseguir entrar com essa mesma pauta. Dúvida. Mas que lá atrás você falava meio que sozinho sobre sem isso. Dúvida, né? Sem dúvida. O processo de debate público, de transparência, de estar assim, online, ao vivo, o tempo inteiro, as pessoas estão acompanhando as sessões, né? As pessoas sabem quem é cada vereador. Você presta conta do seu mandato ali no calçadão de Macaé, né, na rua também, acho que é uma coisa que poucas pessoas fazem também. Presto conta periodicamente nas ruas, a gente faz do nosso bolso um jornalzinho, prestando conta, dando a satisfação que a população merece. A gente dialoga, por o servidor público, a gente dialogou com o servidor público sobre todos os ataques que o prefeito e o seu governo
cometeu contra eles, todos. Em especial, e aí vale destacar, porque se eu ficar aqui relatando todas as nossas lutas sobre os servidores públicos, a gente não termina, né? Mas vale destacar duas questões. Uma, que é uma categoria que tem um profundo... uma má interpretação profunda sobre a minha atuação na Câmara, mas que é a Guarda Municipal, mas que sabem que na hora de defender que eles não tenham mais carga horária e não recebam proporcionalmente aumento de salários, como foi feito, eu combato, eu denuncio e eu voto a favor deles. Isso eles sabem. Na hora que aperta e que o governo quer atacá-los, independente se a Guarda Municipal é minha aliada nos momentos da eleição ou não, eu acho que tem muito guarda que entende isso, eles veem o meu compromisso com uma pauta que para mim é fundamental. O Guarda Municipal tem que ser parceiro, tem que ser cidadão, tem que ser aliado da população. Não é meu, não é do político que ele queira escolher, mas não é alguém para ser violento, truculento e muito menos sofrer violências, truculências, ataques e autoritarismos como o governo fez nesse tempo todo. Então, eles viram bem, quando aumentou a carga horária deles, qual foi a minha posição e qual foi a posição de quem prometia a eles todas as benesses do mundo. Uma outra pauta foi a situação do Decreto 93. O servidor público de Macaé sabe bem o que isso significa. O Decreto 93 dizia que o servidor que faltar um dia para levar o filho no médico, para cuidar da mãe idosa doente, o velório de um parente, eles não reconhecem como falta injustificada o município e o desconto não é proporcional a um dia de falta. O desconto, por exemplo, um professor que tem regência de classe e dedicação exclusiva, que são gratificações, eles perdem esses direitos, deles para o mês inteiro, e isso significa, em alguns casos, quase 60% do salário. Então, nós derrotamos o Decreto 93, criando uma inovação na Câmara de Macaé, porque no parlamento no Brasil não é inovação, que os projetos de decreto legislativo não sejam só para dar título de cidadão macaense para as pessoas, seja para garantir direitos e garantir posicionamentos da Câmara para suspender, cancelar decisões do governo, decisões por decreto, decisões que a gente chama autocráticas, né? Decisões individuais do prefeito, que retirem direitos das pessoas sobrepondo leis, atropelando leis. Então, o prefeito propõe algo por decreto que é ilegal, hoje a Câmara de Macaé pode fazer que os seus projetos de decreto legislativo suspendam essas decisões ilegais e equivocadas. Isso foi uma questão nossa, que os servidores de Macaé sabem bem o que isso significou, o que isso representa. Isso botou um ponto importante também, Marcelo, que nós conversamos até agora aqui sobre a questão do vereador como legislador, né? Que propõe, que cria projetos, que propõe as leis, mas também entrou aqui nesse caso, quando você cita aí os embates com a prefeitura em muitos momentos, o papel essencial do vereador como fiscalizador, né? Também é outra função importante, em especial de um vereador de perfil popular, que é fiscalizar justamente esses momentos aí, que tem ou são coisas muito expressivas ou são aquelas pequenas pegadinhas que são feitas às vezes pelo executivo ali, que pega o servidor de surpresa, o trabalhador, né? E é preciso um vereador nesse momento atento para fiscalizar realmente e conseguir evitar que aconteçam alguns danos que às vezes são demorados para se resolver depois que são aprovados, se não tiver ninguém atento, né? Isso. Por exemplo, o papel de fiscalizar do vereador é saber se o subsídio do transporte, que leva a passagem a virar R$1, mas na verdade o prefeito preenche os outros R$2,50 com dinheiro nosso, público, se esse subsídio ele não deveria também dar conta da empresa que lucra bastante, dela ser responsável pelas reformas dos terminais. Se a gente olhar o terminal Parque de Túburos, SEAB e Lagomar, é escandaloso, assim, é uma vergonha, é um crime contra a população deixar esses terminais do jeito que estão. Reformaram agora a custos enormes o terminal central e eu cobrei, Vitor, e até hoje o município não responde, o projeto básico daquela reforma para a gente saber se o valor de 2 milhões e alguma coisa que estava anunciado na placa da obra, se ele condizia com o desenho, com o projeto, né?
se você agora, por curiosidade, olhar o portal da transparência da prefeitura, a quantidade de obras que estão anunciadas, que fizeram licitações, que tem contrato, e você procurar o projeto básico, você não encontra. E a gente tem cobrado que isso seja acessível para a população, que as pessoas possam ver, ou que pelo menos o vereador tenha acesso. Eles não nos respondem. E aí, quando eu cobrei, eles disseram para mim que o projeto básico estava no portal da transparência, mas não estava. E aí a gente encaminhou isso para outras instâncias que devem controlar esses descumprimentos, né? Porque a Câmara tem o seu limite de atuação também. Então, para mim, o papel de fiscalizador, né, ele é principalmente o papel de repercutir na Câmara aquelas questões do cotidiano que o prefeito tem que dar conta de cumprir, porque está causando injustiça, porque está causando problema no dia a dia da cidade e que a gente tem que ter informações, né? Então, fiscalizar o porquê que um orçamento de 2 bilhões e 300 milhões, ele não consegue garantir que no momento inicial de pandemia, que a gente estava ali em março, não consegue garantir que o município ofereça às pessoas o básico do básico. Tanta gente sendo desempregada, tanta gente tendo os salários suspensos, os contratos de trabalho suspensos, e não tinham direito sequer a uma cesta básica, que é direito do cidadão a partir do momento que ele está cadastrado nas políticas públicas da rede de assistência. Isso não aconteceu, né? O porquê que apenas um auxílio de R$200, que foi para substituir a merenda escolar, o porquê que esse auxílio ele foi apenas o que aconteceu, não aconteceram os outros, o que foi prometido para o comércio, o que foi prometido para o trabalhador, para os pequenos, microempresários, na verdade, e para o agricultor familiar. Por que o governo não executa isso? A gente questiona todos os dias essas questões e pede respostas e cobra respostas e enche a paciência e transforma o espaço da Câmara um espaço de cobranças, de respostas, de resultados, né? E isso é o papel de fiscalizar. Mas Marcel reclama muito, Marcel briga muito, Marcel fala muito na Câmara, toda a sessão da Câmara Marcel faz discurso, debate sobre as questões colocadas em cada projeto de lei, em cada emenda, em cada indicação, em cada requerimento. Sim, porque é ali que oficialmente eu faço meus papéis de fiscalização. Não é batendo na porta do secretário, não é batendo na porta do prefeito, não é fazendo as escondidas, é fazendo de público, né? Isso não significa que eu não tenha diálogo, que eu não possa ir a qualquer lugar dialogar com qualquer um desses que tem poder de gestão. Na verdade, é a obrigação minha e a obrigação deles receberem. Agora, é mais do que minha obrigação deixar claro, público e transparente as cobranças que eu preciso fazer e que eu faria se eu fosse procurá-los o tempo inteiro. Isso para mim, é uma questão importantíssima. Marcel, uma coisa importante aqui, não colocamos aqui o início da sua vida política, começa na Igreja Católica, mas esse envolvimento com a Igreja não impediu você de ser um vereador muito próximo de alguns setores de alguns setores de minorias, né? Muito abandonados pelas políticas públicas ao longo da história do Brasil, história do mundo, na verdade. Mas em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, o interior sempre é o local mais árduo para esse tipo de coisa. Dá para dizer que a comunidade, por exemplo, LGBT, esses grupos mais afastados dos setores sociais cristalizados ali, igreja, poder público, as grandes famílias, encontraram em você um apoio ao longo desses 2 mandatos e vão poder continuar contando com você num próximo mandato? Isso, Vitor. Eu, na minha caminhada de construção de consciência, que tem muito pelo exemplo da caminhada de Jesus na Terra, né, do Evangelho que é transformador, que é uma mensagem de transformação da realidade, eu tenho como base a necessidade de promover a dignidade humana, né? Então, promover a dignidade humana, defender a vida, defender o direito, defender que a diversidade da vida é um dom divino. Então, não tem dissociação. Não dá para... Nós podemos ter determinadas convicções de fé, de religião, de interpretação da fé, que nos dão algumas linhas de comportamentos, né? Agora, isso não pode significar
que as decisões dos governos têm que excluir, têm que agredir, têm que violentar, têm que deixar de ouvir. Então, quantas vezes, né, nós já tentamos construir, já construímos espaços de diálogo e de construção de políticas públicas que incluem que o debate da escola é um desses, né? O debate da escola é um desses. A escola é para todos, né? A escola pública, então, não se discute, né? É para todos, não tem distinção, né? O que não pode continuar é os maiores índices de evasão escolar serem de pessoas que são discriminadas por conta do seu afeto, por conta da sua postura de comportamento, por conta da maneira que fala, por conta da maneira de se vestir, né, por conta da maneira dela amar as pessoas, a ela mesma e a vida. Não pode isso ser motivo de exclusão dos espaços públicos. A escola precisa acolher essas pessoas, a saúde pública precisa acolher todo mundo, né? Os espaços de trabalho precisam acolher todo mundo. Então, a questão da luta pela igualdade racial, a luta pela diversidade, pelo direito as pessoas terem acesso aos serviços públicos sem qualquer discriminação, terem acesso à cidade sem qualquer tipo de violência, a luta pelo direito das mulheres, sabe? Foram duas propostas que dialogam com isso, né? 2 projetos de lei que viraram lei, que são lei. Ele é um projeto que impede que as empresas, o comércio, no momento da contratação, da entrevista de emprego, sabe, aquelas plaquinhas que existiam de não contrata mulheres, ou somente homens, né? Ou, na hora da entrevista, uma das primeiras perguntas é assim, pergunta para a mulher, né? Você tem vontade de engravidar? Você é casado? Você é solteira? Então, essas coisas para tentar dizer que a mulher, porque engravida, não pode trabalhar, isso, ou que ela é menos competente que o homem, isso não pode mais. Macaé, a empresa, o comércio que fizer isso, tem sanção na lei que a gente aprovou. A outra questão é que as escolas precisam adequar agora as suas grades curriculares de maneira interdisciplinar, é claro, ter projetos, programas assim, que não, na verdade, que oriente contra a violência de gênero. E uma das coisas é ensinar nas escolas, né, de maneira interdisciplinar, o que é a Lei Maria da Penha, para que serve, como funciona, né? E isso você vai, aos pouquinhos, buscando transformar uma realidade que ainda é muito ruim e, na verdade, que está piorando, porque a gente vê vários nomes nas ruas, várias plaquinhas que estão coladas nos carros de pessoas que defendem exatamente o inverso, que defendem que uma escola seja um padrão e que não dialogue com a diversidade da vida, com a diversidade do município, que defendem que os poderes públicos não devem acolher a todos e que defendem que a violência serve para corrigir determinadas situações que não são do nosso controle, né? O afeto, o amor, o comportamento, a forma de vestir. Então, isso, para mim, é algo que, com certeza, nós dialogamos e vai ser algo um pouco mais intenso a gente dialogar com setores excluídos num momento novo que tiver. Marcel, para não parecer que eu conversei e pautei aqui a nossa entrevista por temas confortáveis para você, porque são do teu dia a dia como vereador, queria perguntar a você sobre a questão da segurança pública. Você acabou de chegar agora de um bairro bem afastado de Macaé, que é o Boa Esperança? Nova Esperança. Na verdade, no miolo de Macaé, logo depois da Ponte da Barra. E Macaé tem outros problemas relacionados a alguns bairros, né, com a questão das facções criminosas, em relação à insegurança da população que mora mais dentro desses bairros. É uma situação bem, já assim, de cidades, de capitais. E Macaé sofre com esses fatos. Você é um defensor dos direitos humanos, já, né, acabou de conversar agora sobre a questão dos direitos das pessoas de gênero e a luta contra o racismo. Mas como você vê essa questão de toda a violência que passam as pessoas que moram nessas comunidades e como você vê a segurança pública, a resolução da segurança? Então, Vitor, é uma tristeza ver Macaé retornando
a índices altos de assassinatos, né, de pessoas mortas vítimas da violência, né, da guerra que se tornou essa questão das drogas, né, a questão do tráfico. Isso é muito dolorido, né? Nós temos no hino de Macaé uma marca que tem que mover todos nós, né? Macaé é a terra onde a vida está sempre em constante nascer. E o que a gente olha todo dia na página dos jornais é o contrário. O que a gente vê todo dia em determinados perfis de redes sociais que gostam de fazer, enfim, sensacionalismo com essas questões, é lamentável, é triste, é inaceitável. Eu lembro, Vitor, que uma das coisas que me mobilizou muito a debater Macaé, antes de disputar a eleição, ainda na Pastoral da Juventude, foi que Macaé batia recordes no Brasil de assassinato de jovens, e os jovens são as maiores vítimas e os maiores atores da violência, porque eles estão refém dessa realidade que precisa ser superada, precisa ser melhorada. Como é que se faz isso? Não é de uma hora para outra. Agora, também não é entendendo que é só a polícia que tem que chegar nos bairros mais pobres. Não é entendendo que nós temos que transformar a Guarda Municipal de Macaé em uma outra polícia para também reprimir e, muitas das vezes, agredir as pessoas que moram nesses bairros. E não é também fazer como o governador do estado disse, que é para mandar os snipers dar tiro na cabecinha de quem mora na favela. E aí, quem está com guarda-chuva, quem está com uma furadeira, quem está voltando do trabalho em uma situação inusitada, acaba sendo vítima e morrendo inocente. Quantos inocentes morrem? Quantos inocentes morrem? Isso nós não podemos admitir. Qual é o papel do município quanto a isso? Primeiro, tem que ter força política, articulação política, coragem de chamar o governo do estado para discutir como que ele olha a política de segurança pública aqui. Hoje é muito, muito abaixo do que poderia. A questão da inteligência, a questão do planejamento, a questão da distribuição das viaturas, da frota, né, do efetivo, né, nos lugares, nas regiões. Você vê, não dá para discutir segurança pública isoladamente, né? Porque de Quissamã a Casimiro de Abreu, passando ali por Conceição de Macabu, Rio das Ostras, Carapebus, enfim, é um mesmo batalhão, e para uma população de quase mais de 500 mil pessoas, é um efetivo profundamente reduzido, né? Reduzido demais. Se você olha os dados que a própria Polícia Militar de vez em quando anuncia, você fica abismado. Tem horários dos dias que não tem efetivo da polícia praticamente fazendo ronda com as viaturas no município de Macaé, quando troca de plantão, quando troca... Então é um debate que tem que se fazer seriamente com o governo do estado, tem que se fazer de forma de inteligência, sabe? Você não supera a violência com violência, você supera a violência com inteligência, com política pública, com alternativas. E aí, Vitor, nós precisamos, num momento que está se aproximando de um novo governo, de novos mandatos, de novo prefeito, novos vereadores, enfim, nós precisamos ter gente que saiba discutir segurança pública por esse viés, que não é o viés de mais violência, porque, caso contrário, nós vamos ficar refém de uma realidade que já está se tornando muito, muito concreta. Pedir autorização para ir a determinados lugares, pedir autorização para acessar determinadas áreas. E, normalmente, essas áreas são as áreas mais precárias, que precisam que o vereador esteja lá, que precisam que o prefeito esteja lá. E quando isso não acontece, cada vez mais a vida das pessoas vai ser terrível, vão ser reféns desse absurdo, desses abandonos. Macaé, Marcel, para a gente finalizar, que o tempo passa muito rápido, mas o que você coloca agora aqui se torna necessário uma junção entre o legislativo, mas também precisa que tenha um executivo atuante, né? Nós estamos numa eleição agora, e Macaé também acontece isso. Você está disputando uma eleição e tem um grupo político da qual você está fazendo parte nesse momento e acredita. Como você enxerga isso? Como está aí a sua formação eleitoral junto a quem você apoia no executivo? E se você acredita que há um plano de cidade nesse viés que você coloca aí, do diálogo, da discussão, vendo o tamanho que Macaé tem, que dá para discutir de igual para igual lá junto com o governo do estado, sem abaixar a cabeça, entender quais são os problemas.
poder cuidar da segurança pública sem pôr a comunidade em risco? Então, Vitor, em primeiro lugar, antes de entrar nessa questão mais específica que você pontua, não dá para a população entender como natural determinados candidatos ou candidatas fazendo acordo com o poder paralelo, tá? Não dá para fazer esse acordo, eu não topo fazer, já tive problemas com isso é uma coisa que eu não quero rememorar, não quero ficar reverberando, mas é uma consciência minha, eu não faço, porque a gente torna não só aqueles que fazem as decisões políticas depois, né, que vão assumir os mandatos, reféns, você transforma a população em refém. E você faz a população ainda mais vítima de toda essa história absurda que nós estamos vivendo e toda essa violência que está crescente. Um outro aspecto é que prefeitos, inclusive, é mais grave, tá? Bom, tudo é muito grave. Bom, prefeitos e vereadores que fazem acordo para poder fazer campanha em algumas áreas é um absurdo por completo. Eu não sei como que algumas determinadas listas começam a surgir por aí, e a Justiça Federal não chama esses candidatos para conversar, né? Deveria chamar. Eu penso, Vitor, que os candidatos a prefeitos que estão colocados, eles precisam ter responsabilidade para enfrentar tudo isso que a gente falou, mas principalmente para enfrentar esse avanço da violência, vai precisar enfrentar o aumento da pobreza, da fome, da desigualdade que vai surgir daqui a pouco, né? Principalmente por conta dos efeitos da pandemia. Só esse ano, nos 6 meses, né, primeiros, foram 12 mil desempregados, 12 mil postos de trabalho fechados. Nós já estávamos acumulando nos últimos 3 anos uma média, né, na verdade, um número quase que global de 35, variava 32, mas, enfim, somando tudo isso, são quase 50 mil pessoas desempregadas em Macaé. Isso significa 1/4 da nossa população, 25%. Então, a gente vai precisar encontrar maneiras para essa turma voltar a trabalhar, para voltar a girar a economia do município. E aí uma pauta bacana que tem que avaliar é a questão da moeda social, né? Uma outra pauta bacana é a questão da tarifa zero. A gente defendia desde o início que desempregado não tem que pagar passagem para distribuir seus currículos e pedir emprego. O desempregado tem que ter direito de andar a cidade inteira procurando emprego, né? Não tem que pagar passagem. E isso, a tarifa zero dialoga um pouco com isso. E uma questão que vale muito as pessoas avaliarem, o Vitor, é que vai reduzir o recurso de investimento do município, né? São 300 milhões a menos a previsão da Secretaria de Planejamento por conta de todos os efeitos da pandemia e tal, tudo mais. Ainda mais com dezembro pautado no STF o projeto da redistribuição dos royalties do petróleo para todo o país. Isso, o governo do estado já fez um acordo junto com o governo do Espírito Santo, já apresentou uma proposta de acordo de reduzir 20%. Reduzir 20% de 600 milhões é muito dinheiro. Tá? 20% de 600 milhões é muito dinheiro para investir no município com tantos problemas já agora e para superar questões sociais gravíssimas que nós precisamos superar. Então, não dá para acreditar em projetos que dizem o seguinte: olha, nós vamos voltar às festas que aconteciam em todos os lugares. Não dá para acreditar em projetos que dizem que tudo vai ser, olha, restaurante popular de graça, auxílio merenda para a vida inteira, reforma daquilo, obra daquilo. Não dá para acreditar nisso, porque vai chegar um momento em que vai ter que se fazer ajustes. O que me deixa triste no processo de eleição, no meio de uma pandemia, não é só ter eleição, porque isso já me deixa muito triste. 150 mil pessoas mortas no Brasil, 150 mil pessoas mortas no Brasil, Macaé está chegando a 160, o mundo morreu 1 milhão. Então, é um tempo muito triste, nós perdemos pessoas muito próximas da gente. Os amigos que trabalham conosco aqui tiveram perdas irreparáveis pela Covid, né? Morreu agora, essa semana, infelizmente, uma liderança espetacular da Igreja Católica do Botafogo, que é uma comunidade aqui em Macaé, vítima da Covid. A gente está muito dolorido nesse momento. E não dá
para brincar com o momento que nós estamos vivendo e não ser sincero, e não ser franco, não jogar limpo, para dizer, olha, nós podemos fazer essa e essa proposta, tirando daqui, colocando ali, mexendo aqui. Fora isso, é balela e vai piorar a realidade da vida das pessoas e vai aprofundar as desigualdades de Macaé e vai transformar uma tristeza que a gente vive, que é o aumento da violência, em algo ainda mais concreto. E mais além disso, grandes empreendimentos não estão na ordem do dia, não estão na pauta de Macaé, não estão. A pauta de Macaé é socorrer aqueles que estão precisando de socorro. O pequeno comerciante, o pequeno agricultor, o artista, o pequeno empreendedor, né, o pequeno empresário, é quem gera emprego em Macaé, Então, termoelétrica, hidrelétrica, porto e tal, tudo isso vale a pena discutir, nos momentos adequados, com os projetos adequados, ouvindo todos os setores, ouvindo a população de Macaé. O que não dá para fazer é dizer que essas coisas são as soluções de todos os problemas. É isso. Então, assim, vamos construir tantas termoelétricas, mas gerar 1.600 empregos no momento eu posso estar errando por pouco, tá? Aqui é um número que agora eu me confundi. Eu acho que é isso. Sim, sim. 1.600 empregos no momento das obras e depois 400 empregos ou 500 empregos para tocar a termoelétrica depois, é algo que é irrisório num momento em que 25% da nossa população está desempregada, pô. E aí você não vê o turismo com investimento, você não vê alternativas na região serrana, você não vê agroecologia. A gente já foi o maior produtor de banana e de feijão desse estado, né? A gente tem possibilidades, tem caminhos. Não significa investir na região rural, na agricultura, enfim, na agropecuária, não significa subdesenvolvimento. Olha a quantidade de tecnologia que essa turma precisa para produzir, para escoar a produção, né? A quantidade de universidades enfim, veterinária, em agronomia, tem muita coisa para se discutir. E outra questão que vale a pena avançar nela é que Macaé pode ser um município do conhecimento de fato e que tenha os seus polos tecnológicos e que a produção de ciência, de tecnologia, a inovação tecnológica nos dê capacidade de gerar economia, para além da economia da cultura, tá, Vitor? Então, eu estou citando algumas coisas aqui que dizem respeito a enfrentar esse tempo, criando oportunidades, minimizar a questão da violência, porque muitas pessoas acabam indo para a violência porque não tem oportunidade. Então, a gente está discutindo oportunidade e ações que o município pode fazer, né? Eu não sou deputado estadual, eu não sou governador do estado para definir o que a polícia deve ou não deve fazer, para definir o que a segurança pública deve ou não deve fazer. Mas eu sempre dialoguei que o município faça parcerias com a política da segurança pública do Estado, mas que as suas obrigações sejam cumpridas, garantidas, para que as pessoas tenham oportunidade de não ver como única alternativa alguma ação que envolva a questão do tráfico e da violência. É mais ou menos tudo isso, Vitor. Você viu que eu estou num ritmo danado. E é muita coisa, né, Marcelo? Não dá tempo de conversar todos os assuntos que nós podemos abordar aqui para esgotar essa visão de mandato popular, assim, começando aqui pelo teu exemplo e pelo que você tem construído. A gente chega no final, Marcelo, já são quase 1 hora de bate-papo aqui, mas você pode fazer... Acho que é importante você dar um fechamento você mesmo, as considerações finais, para aqueles que estão até aqui escutando, e lembrando que nós estamos ao vivo aqui agora pela página no Facebook, mas essa live ela fica disponível no nosso canal no YouTube. Inclusive, eu convido você que está assistindo a compartilhar depois e mais pessoas se inscreverem no canal, que a gente está produzindo conteúdo exclusivo para lá também. Isso ajuda a Prensa de Babel a chegar mais longe e ampliar esse espaço de cobertura desse deserto de notícias na nossa região, em especial a região dos Lagos e a região norte. Isso, Vitor, te agradecer muito, agradecer sempre o Prensa que busca, com todos os esforços, dialogar com toda essa região, com um olhar diferenciado, né, com uma postura diferenciada. Eu, jornalista, colega seu, Camila, Maria Fernanda, vou esquecer a equipe de vocês todos, não vou lembrar todos. Tem muita mulher na equipe, só tem mulher. Tem muita mulher. Então, assim, eu como colega de profissão de vocês, tenho um orgulho enorme de ver vocês atuando, tocando barco, sobrevivendo nesse tempo tão difícil, né? Isso é importante, vocês sabem que sempre que a gente pode estar junto, a gente está aqui. Mas,
para fechar, no final das contas, eu queria dizer o que eu falei lá na frente que ia falar. Nós vivemos um tempo, ô Vitor, que em 2013 eu assumi, dia 1º de janeiro, falando ali, disputando a presidência da Câmara, falando que, tendo só meu voto, falando que a gente queria abrir as portas e as janelas, melhorar a democracia, o acesso do povo à casa do povo. 6 meses depois, foram as grandes manifestações, né, de junho de 2013. Então, aquelas manifestações que pediam escola padrão FIFA, hospital padrão FIFA, transporte tal de qualidade, nós enfrentamos aquilo ali e questionava todo tipo de poder representativo no Brasil, questionava as instituições, né? Ali, inclusive, naquele momento, foi apresentado pelo governo federal uma proposta de reforma política popular, com um plebiscito popular, com constituinte exclusiva. Isso não avançou porque Eduardo Cunha não deixou, né? Ele preferiu dar o golpe na Dilma e destruir o Brasil, que a gente está vendo o resultado agora. A gente enfrentou 2013, depois a gente enfrentou o avanço do pensamento conservador, de direita, que foi saindo da caixa e foi defendendo coisas mais absurdas do mundo. E, junto com isso, a justiça criminalizando a política. A justiça fazendo política e criminalizando a democracia e a política. Em especial os partidos e as lideranças de esquerda. Isso foi subindo, né, até 2016, com o golpe contra Dilma, mas com a nossa também reeleição aqui, que foi num momento tão difícil, o momento mais duro da criminalização do PT, o momento mais duro da criminalização das lideranças de esquerda, e nós aqui no interior, viu, aqui em Macaé. Nós não amarelamos, Vitor, permanecemos no caminho, verdade, construindo as mesmas lutas, mantendo as mesmas pautas, e isso foi avançando, essa turma que nunca se meteu com política, mas que viu que era o caminho de vomitar os seus ódios, foi crescendo. E essa turma acabou, em 2018, elegendo um presidente da República por meio de distorções, de fake news, de desinformação, né? E por isso o papel de vocês é muito importante nesse combate à desinformação, às fake news e ao método que elegeu Bolsonaro. E agora uma pandemia, viu, Vitor? Não é pouca coisa não ter largado mão, não ter amarelado, corrido da raia, nas pautas que a gente defende, das causas que nos movimentam. Aqui atrás está Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu nesse tempo também de pandemia, que é uma inspiração. Aqui ele está dizendo que tem fé de guerrilheiro e amor de revolução, né? Mas ele dizia também que as causas que defendemos definem o que somos. Então, quem pula de tudo que é canto nos momentos mais difíceis, temos que desconfiar. Temos que avaliar até onde, de fato, existe coerência, existe firmeza nos conteúdos e nos propósitos, e existe projeto político sério. Então, isso a gente tem que desconfiar. Nós não abrimos mão de nada disso. E esse momento de eleição é o momento das pessoas fazerem escolhas, mas de estarem muito atentas, tá? O voto para vereador é um voto muito pulverizado, tem muita candidatura a vereador espalhada, mas é um voto que vale muito fazer a conta, fazer matemática. Olhem os partidos. Olhem as nominatas, vejam quem tem condições de fazer determinados votos para ter chance de eleição. O resultado final não pode ser retrocesso, recuo, passos atrás, né? E eu tenho a esperança de que as pessoas vão saber, para vereador, fazer um voto útil, né? Um voto que não signifique a fuga do Ciro Gomes para Paris, né? No segundo turno da eleição de 2018. Então, votar em candidatos que vão eleger gente que está comprometida com outro projeto de mundo, de cidade, de sociedade, né, é fugir para Paris. Votar em candidatos que, por mais bacanas, legais, gente boa que sejam, estejam em projetos políticos que não dialoguem com o que a gente está falando ou que não tenha viabilidade eleitoral, é viajar para Paris. Então, está na hora da gente começar a avaliar que, para vereador, em Macaé, nesse ano, é importante fazer o voto útil e saber fazer conta para votar em quem tem chance de seguir representando essas causas, essas lutas que a gente tenta representar na Câmara de Vereadores, tá bom? Obrigado, Vitor. Marcelo, eu que agradeço. Então, a gente conversou aqui com o Marcel Silvano, que é candidato, ele que é vereador já no segundo mandato e é candidato à reeleição no município de Macaé, ele do Partido dos Trabalhadores, e está abrindo com a gente essa primeira entrevista da série Mandatos Populares.
nós pretendemos voltar com outras entrevistas nessa mesma linha, de pessoas que defendem ideias de mandatos populares, e começamos aqui com o Marcel Silvano, já é um antigo companheiro aqui, jornalista também, um colega de profissão, e que a gente tem aí sempre um bom diálogo com o Marcel, das propostas aí de avanço no setor progressista dentro do município de Macaé. Então, obrigado, Marcel, vocês que estão até agora com a gente aqui. Vamos lembrar que essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Vamos lá seguir e ajudar a gente a chegar mais longe. E também compartilhar em nossos espaços no Twitter e outras plataformas digitais. Então, até a próxima. Obrigado, Marcel. Valeu, Vitor.